Oi, tudo bem? Aqui é a Fernanda. Nessa aula de hoje a gente vai ver as Summary Questions do TOEFL IBT. E aqui a gente está usando o material gratuito da ITS. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. É muito importante que você vá ali no link e pegue esse material, veja esse material. Para você fazer exercícios, a melhor fonte de exercícios é sempre a ITS, porque é a instituição que prepara a prova do TOEFL, então a gente está trabalhando com material oficial, você não corre o risco de estar fazendo um exercício que não tem o mesmo grau de dificuldade da prova, ou que não tem a mesma estrutura da prova, você não corre esse risco. Então eu tô deixando o link aqui embaixo, lá você encontra nesse link que eu vou deixar exercícios de reading, listening, speaking e writing. Então, vale super a pena esse material que eu tô usando aqui na tela. A gente hoje vai ver as Summary Questions, porque as Summary Questions são questões que elas sempre aparecem na prova, é a última questão de cada texto, e são questões que, embora não apresentem um grau de dificuldade alto, elas geram muitas dúvidas nos alunos, justamente por, às vezes, não conhecer as estratégias para fazer essa questão. Então, essa semana mesmo eu respondi uma mensagem de uma pessoa comentando sobre isso, falando que, poxa, essa frase que inicia aqui o exercício, essa frase que eles dão na prova, no exercício, sempre me deixa confusa, não sei por que eles fazem isso, não sei por que eles dão essa frase. E, na verdade, essa frase é a sua melhor amiga nessa questão. Mas é justamente, às vezes, por não saber a estratégia que a gente acha que a frase acaba atrapalhando mais e não sabe muito bem o que fazer aqui, tá? Então, vamos começar pela questão de que esse exercício vale 2 pontos. Então, essa é a única questão da sessão do reading que vai valer 2 pontos e que você pode tirar meio certo. Então, aqui funciona assim. A gente tem que escolher 3 opções de resposta das 6 que são dadas. Se a gente escolhe 3 opções corretas, a gente ganha 2 pontos. Se a gente escolhe 2 opções corretas, a gente ganha 1 ponto. Uma opção correta só, a gente não vai ganhar ponto nenhum. Outra coisa importante aqui, a gente saber que a gente vai ter 6 opções de resposta, 3 estão corretas e que a ordem que a gente coloca essas opções não influencia no nosso score. Então, eu posso começar, por exemplo, botando a letra E primeiro, para depois botar a letra C, depois botar a letra A, posso botar E, A, C, posso botar como eu quiser. A ordem não importa. Eu sei que às vezes as pessoas perdem tempo pensando em qual é a melhor ordem para montar um textinho, ou não ver, como é que eu vou montar um texto aqui, que isso aqui não faz sentido nenhum se eu for montar um texto, mas é porque não é para você montar um texto. É para a gente escolher só as opções que vão resumir o texto, tá? Então, não se preocupa com isso, só se preocupa em identificar a resposta correta. Outra coisa que é importante aqui é que, claro, agora, nesse momento, a gente aqui fazendo esse exercício, a gente não fez as 9 questões que tem antes dessa questão. Essa questão ela é sempre a última do texto, né? Então, ela é questão 10. Então, quando a gente chega aqui, a gente não lê o texto todo, porque não precisa ler o texto todo para responder as questões da prova, mas a gente leu a maior parte do texto. Então, a gente, obviamente, sabe muito bem aqui já sobre o que o texto fala e o que é apresentado. Então, a gente tem um conhecimento que, nesse momento aqui, claro, a gente não vai ter, tá? Então, é claro que isso também, ter esse conhecimento prévio, aumenta aí o grau de facilidade dessa questão. Mas, mesmo assim, muitas vezes as pessoas ficam na dúvida. O que eu vou fazer aqui? São muitas opções de resposta. E a gente tem que entender que essa frase que é dada aqui é a frase que vai fazer essa questão pra gente. Essa frase aqui que algumas pessoas acham que me deixa sem norte essa frase, eu fico perdida porque eu acho que foi confuso. É, na verdade, a frase que vai fazer essa questão para você. Porque nela vai ser sempre apresentado a ideia principal do resumo. Então, é como se fosse a introdução ao nosso resumo. E a gente tem que entender o que é o foco dessa frase para que a gente saiba, então, onde está o nosso foco quando a gente for ler as opções de resposta. Então, aqui a gente tem Teotihuacan was a highly developed city.
Aí aqui ele vai falar da localização, vai falar de data. O que importa pra gente aqui é que o foco principal dessa frase é em dizer pro leitor que Teotihuacan era uma cidade altamente desenvolvida. Então, tudo que a gente quer agora nas opções de resposta é encontrar opções de resposta que vão apoiar essa ideia, que vão dizer pra gente que Teotihuacan era uma cidade altamente desenvolvida. Qualquer ideia que apoie o desenvolvimento de Teotihuacan vai ser válida pra gente a partir do momento, claro, que tenha sido mencionada em algum momento dentro do texto. Pequenos detalhes vão ser deixados de fora. Então, por exemplo, a gente tem um texto enorme falando sobre mamíferos e está falando das características dos mamíferos. E aí, em um desses parágrafos falando das características dos mamíferos, a gente tem o exemplo de um mamífero específico. Aí você está lá mencionando baleia, tá falando da baleia, você tem uma frase falando da baleia. Quando a gente vem aqui pro resumo, baleia não é a parte do nosso resumo, porque é uma frase do texto, ela não resume a ideia principal do texto. Então, pequenos detalhes vão ser deixados de lado. Tá? Outra coisa importante, quando a gente perceber que a frase é muito específica e ela não faz menção à ideia principal que foi apresentada aqui na frase de abertura, na frase de introdução, a gente já sabe que a gente pode descartar, tá bom? Então, aqui a gente está procurando, coisas aí que vão apoiar essa ideia de que a cidade era super desenvolvida. Aí a gente tem letra A, the number and sophistication of the architectural, administrative, commercial, and religious features of Teotihuacan indicate the existence of centralized planning and control. Essa frase, então, aqui é uma frase, então, que vai apoiar essa questão da cidade ser altamente desenvolvida, porque está falando do número e sofisticação de várias características de Teotihuacan, né? Architectural, administrative, commercial, religious. Então, está falando da sofisticação de Teotihuacan em todos esses aspectos. Todos esses aspectos. Então, a gente tem aqui uma frase muito positiva que abrange, então, várias características, várias áreas da cidade. Então, a gente fica aqui com a letra A, que vai apoiar essa ideia de highly developed. E a gente tem a letra B, Teotihuacan may have developed. Aí a gente olha aqui, developed. Só que aqui a gente tem uma outra ideia. Aqui no parágrafo, na introdução, a gente tem que era altamente desenvolvida e aqui a gente tem a ideia deles terem desenvolvido alguma coisa, né? Então, Teotihuacan may have developed its own specific local religion as a result of the cultural advances made possible by the city's great prosperity. Ah, Fernanda, mas tá mencionando aqui a prosperidade, tá mencionando aqui essa questão da cidade ser próspera, né? Mas a gente tem aqui também, gente, uma coisa que é muito específica. A gente tá falando de numa religião local específica, que não necessariamente vai ter qualquer relação com a cidade ser ou não altamente desenvolvida. Além disso, a gente, para chegar aqui nessa questão 10, a gente já leu 9 questões, né? Já respondeu 9 questões, então a gente já leu várias partes do texto, o suficiente para a gente saber que não há qualquer menção no texto sobre Teotihuacan ter ou não ter desenvolvido a sua própria religião. Mas, de qualquer forma, é um aspecto muito específico e que não apoia a ideia da cidade ser ou não ser altamente desenvolvida. Letra C, a gente tem several factors may account for Teotihuacan's extraordinary development. Então, aqui a gente tem, então, fatores que podem, então, ter contribuído para o extraordinário desenvolvimento de Teotihuacan. E aqui ele vai listar, então, esses fatores. Então, aqui, de novo, a gente tem uma ideia que vai apoiar o fato da cidade ser altamente desenvolvida. Ele está listando os fatores, então, que provavelmente contribuíram para esse autodesenvolvimento.
Então, aqui, ótimo. Até porque a gente não tem um fator só, a gente tem vários fatores, né? Several factors. Aí a gente tem a letra D. As a result of its large number of religious shrines, by the 1st century AD, Teotihuacan became the most influential religious center in all Mesoamerica. E aí, de novo, a gente tem essa questão da religião, né? E tá falando, então, dele ter se tornado, então, o centro religioso mais influente. De novo, a gente não tem uma ligação clara com o desenvolvimento da cidade. A gente tem um aspecto só, que é o aspecto religioso. Novamente, a gente já leu várias partes do texto aqui até chegar nessa questão 10 e a gente já sabe que também essa informação de ser the most influential religious center não é dada no texto. Tá? Mas, de novo, a gente teria um aspecto muito específico. E aí a gente tem a letra E. In many important areas, from the obsidian industry to religious tourism, Teotihuacan success and prosperity typified the classic positive feedback cycle. Então, aqui a gente tem in many important areas, e aí ele dá como exemplo, né, from the obsidian industry to religious tourism. Então, desde a indústria até o turismo religioso. Então, em várias áreas, a gente tem essa questão do sucesso e a prosperidade de Teotihuacan. Então, a gente já fica aqui inclinado com a letra E. A gente não tem um ponto só específico. A gente tem in many important areas. E a gente tem essa questão, então, do the positive feedback cycle e prosperidade. E a gente pode, então, só buscar eliminar a letra F, que a gente vai eliminar com tranquilidade. Porque a letra F vai apresentar, na verdade, uma ideia bem negativa que diz assim: although many immigrants settled in Teotihuacan between 150 and 700 AD, the increasing threat of coerced labor discouraged further settlement and limited Teotihuacan's population growth. Então, aqui a gente tem uma ideia negativa, a gente tem threat, a gente tem coerced labor por si só não é ruim, né? Mas o coerced é uma coisa ruim. A gente tem limited Teotihuacan's population growth. Então, a gente tem uma frase com um aspecto muito negativo, uma ideia muito negativa, que não vai ilustrar, então, ou apoiar a ideia positiva que é apresentada aqui na primeira frase, que é Teotihuacan was a highly developed city. Então, é isso, gente. Sempre foco em coisas que têm relação com a frase. Cuidado para não cair na armadilha dos detalhes muito específicos. Não precisa ficar voltando no texto, principalmente que quando a gente chega aqui, a gente já leu a maior parte do texto, a gente sabe o que foi e não foi mencionado, porque a gente já leu. Lembre-se que se você leu a maior parte do texto porque você respondeu todas as outras questões, aqui você não vai escolher uma opção de resposta que tem um conteúdo que você não leu no texto. Porque se você leu a maior parte do texto e você não leu aquele conteúdo, é porque aquele conteúdo não resume o texto. É isso, eu espero que essa aula tenha te ajudado. Aqui embaixo, então, na descrição, vou deixar o link do material gratuito oficial da ITS, da página da ITS. Quando você for nesse PDF, se você descer, você vai ver que tem outros textos aqui. Então, tem outros summary questions para você fazer. Faz as summary questions colocando essas estratégias que eu ensinei aqui, as coisas que eu mencionei aqui em prática. Volta nesse vídeo e diz para mim se essa aula te ajudou. Não deixe de deixar seu like. Comentários são sempre muito bem-vindos, me deixam muito feliz. Se você ainda não se inscreveu no canal, não deixe de se inscrever e assistir outros vídeos também. É isso aí, um abraço e até o próximo.